Vamos lá, pessoal. Estamos aqui de volta com o nosso projeto Dicas, 100 dicas para o concurso unificado do TSE. Se você verificar aqui o nosso histórico no canal do Decorando a Lei Seca, nós já temos aqui 9 vídeos falando sobre questões, comentando questões que foram cobradas nos concursos dos tribunais regionais eleitorais. E se você observar, a cada vídeo eu trago, na verdade, mais de uma dica, de modo que a gente vai ter aí muito mais de 100 dicas ao final desse projeto. Nesse vídeo de hoje, eu vou trazer uma questão que foi cobrada no concurso do TRE Bahia, meu tribunal, em 2017, e este concurso foi organizado pela banca CESP, uma das organizadoras do certame do TSE unificado. E o tema tá aí na tela, o direito administrativo e a responsabilidade civil do Estado. Eu sempre menciono o seguinte: dentro do direito administrativo, a responsabilidade civil do Estado é um dos temas que a gente vai ter um amparo da doutrina para poder resolver algumas questões. A gente tem ainda a predominância da lei seca, mas é necessário que a gente tenha uma base doutrinária para poder responder algumas questões, como o exemplo dessa questão aí. Vamos direto a ela, a questão do seguinte. Acompanhe comigo na tela. Assinale a opção correta a respeito da responsabilidade objetiva do Estado. A gente sabe que em direito administrativo, ao falar em responsabilidade civil do Estado, a gente fala em responsabilidade objetiva. E o que é essa responsabilidade objetiva? Vamos ver a letra A e eu já explico o que é responsabilidade objetiva. Letra A. A responsabilidade objetiva, como qualquer outra modalidade de responsabilização, demanda investigação sobre a existência do elemento culpa na conduta administrativa. Falso. Por que falso? Veja, quando a gente fala em responsabilidade objetiva, a gente justamente vai afastar da análise do caso o elemento subjetivo da conduta. E qual é, ou quais são os elementos subjetivos da conduta? O dolo ou a culpa. Quando a gente diz que a conduta é dolosa, é quando houve a intenção de agir. Quando a gente diz que a conduta é culposa, é porque houve ali imperícia, imprudência ou negligência. No caso da responsabilidade civil do Estado, essa responsabilidade ela é, em regra, objetiva. A gente afasta da análise do caso concreto os elementos subjetivos da conduta. A gente não quer saber se houve dolo ou culpa. A gente quer saber se houve uma conduta que causou um dano. Se eu estou dizendo que essa conduta causou dano, existe um nexo de causalidade entre conduta e dano. Esses são os 3 elementos que formam a estrutura da responsabilidade. Isso se aplica não apenas ao direito administrativo. Esses 3 elementos se aplicam a todos os ramos do direito. A gente fala em responsabilidade, a gente tem que falar nesses 3 elementos. Uma conduta, um dano e, obviamente, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. No direito administrativo, o que a gente tem como regra é a responsabilidade objetiva, porque a gente não vai se preocupar se essa conduta foi dolosa ou culposa. A gente afasta o elemento subjetivo da conduta, e por isso que a gente chama de responsabilidade objetiva. Vamos lá, letra B. A compensação de culpas não é admitida na responsabilização estatal, mesmo na hipótese de ficar demonstrada a culpa concorrente entre um terceiro e o poder público. Veja, aqui a gente já vai analisar a teoria que é aplicada no estudo da responsabilidade civil objetiva do Estado, e nós vamos falar na chamada teoria do risco administrativo. A teoria do risco administrativo é aquela que admite a quebra do nexo de causalidade para a gente afastar a responsabilidade civil do Estado. Eu falei para vocês que nós temos 3 elementos, uma conduta, um dano e o nexo de causalidade entre conduta e dano, e ao falar que a gente aplica a teoria do risco administrativo, eu admito a quebra do nexo de causalidade a partir da aplicação da culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, né? Ou caso de força maior. Se eu tenho culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, a gente quebra o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil do Estado. Mas a assertiva, ela está falando em culpa concorrente. Eu estou dizendo que o Estado teve culpa, mas a vítima também teve culpa. E a ideia é que no caso da culpa concorrente, a gente vai admitir sim
a compensação de culpas para ter ali, eventualmente, uma indenização, já que estamos falando de responsabilidade civil, uma indenização mais atenuada. Então, nós admitimos, sim, a compensação de culpas na responsabilização estatal. Então, ficou demonstrada a culpa concorrente entre o terceiro e o poder público, nós vamos ter ali uma mitigação, uma redução do valor da indenização, já que estamos falando de responsabilidade civil, a gente fala em indenização. Letra C. Ao prestarem serviços públicos, as pessoas jurídicas de direito privado não se sujeitam à responsabilidade objetiva por atos comissivos, por ação? Veja, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ele vai dizer que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público vão responder de forma objetiva pelos danos causados. Então, a gente tem a responsabilidade objetiva, a responsabilidade civil do Estado, que se estende às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. E aqui a gente faz uma análise da administração indireta. Quando a gente fala em pessoa jurídica de direito público, além, obviamente, dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, a gente vai envolver pessoas jurídicas de direito público da administração indireta, autarquias e fundações públicas de natureza pública. Agora, a gente também admite que pessoas jurídicas de direito privado que estejam prestando serviço público respondam de forma objetiva. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Tome nota desse artigo, que ele é muito cobrado, desse parágrafo, o parágrafo 6º ele é muito cobrado. E eu falei para pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviço público, a gente vai ter na administração indireta duas figuras: as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Empresas públicas e sociedades de economia mista, elas podem exercer atividade de natureza econômica, atividade econômica, ou elas podem prestar serviço público. E quando elas estiverem prestando serviço público, a gente vai sim falar em responsabilidade civil objetiva. Além dessas duas figuras, a gente vai ter também as chamadas concessionárias e permissionárias. Uma concessionária de serviço público, uma permissionária de serviço público, também respondem de forma objetiva. Por quê? São pessoas jurídicas de direito privado, mas que estão prestando serviços públicos. Então, essa questão, a letra C, essa assertiva, ela também está equivocada. Por quê? Porque elas se sujeitam à responsabilidade objetiva. Letra D. A responsabilidade objetiva do Estado se fundamenta na teoria do risco administrativo. Correto, essa é a regra. A gente tem a responsabilidade civil do Estado com base na teoria do risco administrativo, e a teoria do risco administrativo é justamente aquela que admite a quebra do nexo de causalidade por conta de caso fortuito, caso de força maior ou uma culpa exclusiva da vítima. E aí a gente vai ter o afastamento da responsabilidade, já que um dos elementos da formação da responsabilidade objetiva, que elemento? Nexo de causalidade, ele se quebrou. Diferentemente da chamada teoria do risco integral. A gente aplica a teoria do risco integral no direito brasileiro excepcionalmente, como, por exemplo, para os danos ambientais. Teoria do risco integral. Não se admite a quebra do nexo de causalidade. Mas a regra no direito administrativo é a teoria do risco administrativo. Admite-se a quebra do nexo de causalidade por uma dessas situações que eu mencionei para vocês, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Então, a letra D é a letra correta, assertiva correta. Letra E. Caso o agente estatal pratique conduta lesiva a terceiros fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, não se caracterizar a responsabilidade civil, errado. A responsabilidade civil fica assim caracterizada, fica concretizada ali, todos os elementos sendo observados, a gente tem a concretização da responsabilidade civil, ainda que o agente estatal esteja praticando essa conduta lesiva fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las. Então, pessoal, a gente vê uma questão aí que ela tem uma base legal, artigo 37 constitucional, melhor dizendo, né, uma base constitucional, artigo 37, parágrafo 6º, mas
há diversos temas que circundam a responsabilidade civil que necessariamente a gente vai ter que buscar na doutrina, como a teoria do risco administrativo, a explicação do porquê de uma responsabilidade objetiva. Tá bom, pessoal? Gostou do vídeo? Então curte aqui, deixa o seu like. Qualquer dúvida, estamos aqui para lhes atender. Pode fazer comentários, questionamentos que a gente vai estar à disposição. Estamos sempre à disposição para lhe ajudar. Então, a gente fica por aqui com essa dica número 10 para o concurso unificado do TSE. Vamos em frente, vai dar certo. Grande abraço.